boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do momento que você está acessando e assistindo essa entrevista. Qual é a boa do dia? A boa do dia é o novo formato de insights do Felicidade Limitada. É o programa Empresas que Brilham. Serão entrevistas que nós faremos com pessoas de destaque, diretores, CEOs, pessoas do mundo corporativo que têm uma história, têm algo de valor para compartilhar com os nossos leitores, os nossos parceiros, apoiadores, os nossos amigos em geral. E é um prazer hoje estar pela primeira vez começando o Empresas que Brilham. E hoje, então, nós vamos ter o prazer de conversar e entrevistar o Adão Lopes, o diretor CEO da Valitus Brasil. E não poderia ser um dia melhor, porque hoje a Valitus Brasil está completando 12 anos de existência, de trabalho, de contribuição com o mundo corporativo, com a comunidade, com seus colaboradores, enfim. Então, hoje é uma grande alegria, um prazer enorme a gente estar aqui para bater um papo super descontraído, agradável e gostoso. Vai ser breve, vai passar rápido, então vamos aproveitar. Eu tenho o privilégio de estar aqui com dois queridos e preciosos amigos, o Renato Lamar e o Valdir Bevilacqua Júnior. Nós três somos os autores, os escritores do livro Felicidade Ilimitada, um livro de negócios que ajuda empresários, diretores, líderes, profissionais de todo tipo, de qualquer lugar, de qualquer tipo de empresa, mercado, a ter ideias para aplicar no seu trabalho e a tornar a felicidade limitada um modelo de gestão produtivo, contributivo, de muitos resultados bons para as empresas e para as pessoas. E eu vou, então, apresentar o Valdir Bevilacqua. Valdir Bevilacqua é um amigo que a gente já se conhece há mais de 30 anos, somos meninos ainda, mas a gente tem anos de janela, e foi um prazer enorme trabalhar com o Valdir num projeto que nós descrevemos no livro, e é um profissional super competente, inteligente, gosto muito de trabalhar com esse garoto, e mesmo menino, ele tem ainda muita contribuição para dar para qualquer empresa, né? É uma pessoa que escreveu a parte do livro, nós dividimos o livro em 3 partes, sobre o sucesso pessoal, o sucesso de equipes e o sucesso da organização. E o Valdir ficou com a parte do sucesso de líderes, de equipes. Valdir, apresente um outro aí. Bom, Valtinho, muito obrigado aí, né? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E eu queria falar então do Renato, né? Esse rapaz, esse menino. Obrigado, Valdir. Nos conhecemos também essa longa data, né? A gente está falando aí de pelo menos uns 30 anos aí que a gente já está fazendo trabalho juntos. O Renato é um executivo de sucesso, né? Desenvolveu uma carreira toda dentro de multinacionais. Hoje, depois de brilhar muito, né? Encantando equipes por onde ele passou, hoje ele é um coaching certificado internacionalmente, então ele faz esse trabalho, continua encantando e ajudando as pessoas, e é um prazerzão tê-lo junto nesse projeto, né, junto com o Valtinho, que foi escrever um livro, que na verdade para nós o livro ele serviu para contar uma história que nós vivemos, né? Esse livro eu acho que é interessante, até tomando um pouquinho, né, Valtinho, a gente falar, mas ele conta algo que aconteceu, então é quase como um livro de histórias, né? Mas histórias de sucesso, coisas que as pessoas querem ouvir para aplicar na sua empresa, para aplicar nas suas equipes e aplicar como pessoa, né? Então, prazerzaço, passo a bola agora para Renato. É contigo, Renato. Obrigado, Valdir. Se estamos falando de empresas que brilham, né? As empresas brilham por causa das pessoas. E eu preciso falar do brilho de Walter Quintana. Walter, super criativo, o gênio do marketing, né? De criar programas de resultados, programas para a equipe de vendas encantar clientes. Esse é Walter Quintana. E na sua nova atividade também de editorar livros. O Walter nos ajudou muito elaborando Felicidade Ilimitada
e também deu uma contribuição importante para o livro Além dos Limites, né? E que nós temos agora o privilégio de fazer uma conversa com o CEO de uma grande empresa que brilha pelas pessoas e brilha pela liderança. O Walter vai nos apresentar, então, Adão Lopes. Adão Lopes é um amigo novo. Todo dia tem alguma cereja de bolo na vida da gente. E faz um ano eu ganhei esse presente de encontrar Adão Lopes. Eu estive participando da convenção anual dos colaboradores da Váritos. Isso aconteceu no mês de abril de 2019. Foi um dia fantástico e encerramos com uma palestra que eu tive o privilégio de levar uma mensagem falando sobre pessoas que brilham, empresas que brilham, equipe que brilham. De lá para cá, Adão é uma pessoa tão iluminada que a gente escolheu ficar perto do Adão. Temos caminhado, trocado ideias, conversado muito. Então, Adão Lopes é uma pessoa assim, com um desejo enorme de fazer o mundo melhor. Fazer o mundo melhor com o seu trabalho, com a sua empresa, com o Rotary, no qual ele é ativo, participante, membro ativo, e também já foi diretor do Rotary de Araras, com uma série de atividades, de projetos que ele encontra sempre. Nesse tempo de pandemia, eu conversei com muitas pessoas, e a grande maioria delas sempre tinha uma visão negativa, uma ótica de dificuldade, de escassez. O Adão não. Toda vez que eu converso com o Adão, e tem sido quase que diariamente, nós sempre falamos sobre coisas boas. Eu não me lembro de termos falado um dia de problemas, a gente só viu oportunidades. Adão, então, é uma pessoa muito especial, porque é uma pessoa que tem uma sede de conhecimento muito grande, procura se informar, se preparar, fazer cursos. E há 12 anos atrás, no 1º de agosto de 2008, ele iniciou a Váritos Brasil. Tem uma história linda da vida dele, que ele conta no livro recém-lançado, Além dos Limites, que vamos falar também aqui nesta entrevista. Tá bom, Adão Lopes? Eu sei que a minha apresentação ficou muito aquém de tudo que você tem, do seu currículo fantástico, viu, Adão? Mas aí você também vai aproveitando e você vai compartilhando e as pessoas o conhecerão com certeza. Minha dica boa do dia, fica a dica, grudem no Adão Lopes. Pessoa fantástica para você caminhar, ter como amigo e parceiro na sua jornada, na sua caminhada. Vamos começar a nossa entrevista, porque já falamos bastante. E a primeira pergunta, privilégio meu, né? Eu vou falar sobre um assunto que nós amamos, sobre o livro Felicidade Limitada. Nós escrevemos esse livro por 3 a 4 meses, e aí no próximo mês, que foi em outubro, nós convidamos umas 20 a 30 pessoas bem seletas, né, bem especiais, para nos ajudar na avaliação, na leitura do livro, na contribuição de insights, de correções, de ideias, de ajustes. E eu lembrei do Adão. Adão é um diretor de uma empresa, é uma pessoa que tem uma vivência fantástica, e um apaixonado, um devorador de livros, gosta muito de ler. Então, eu falei, a melhor pessoa é o Adão, né? E mandei para o Adão. E aí ele vai contar, e a minha pergunta é essa. Qual a sua avaliação, o que você achou da leitura de Felicidade Limitada? Tá, bom, olá a todos, né? É um prazer estar nesse encontro. A Váritos faz 12 anos e estou muito feliz com essa data. E muito honrado também, né, de ser entrevistado por figuras que eu sempre quis trabalhar junto, desde a minha mocidade. Eu já contei, depois eu conto essa história aqui, para ficar registrado. Bom, Felicidade Limitada, né, chegou em minhas mãos em outubro, novembro. Eu estava saindo de viagens, de férias, e o livro em mãos, né? Falou, bom, o Walter, meu amigo, né, pediu para mim ler essa primeira versão do livro. E chegando, eu falei, deixa eu ler, vou ler com calma, uns 30 dias, 40 dias eu leio e dou um retorno para ele. Mas quando eu comecei a ler o livro, gente, o livro tem muito significado naquilo que eu acredito, né? Naquilo como empresa, como pessoas.
é como é que você faz com que a empresa, as pessoas gostem de vir trabalhar, porque a maior parte do tempo a gente passa dentro do trabalho, e se tem conflitos, como é que resolve esses conflitos? Como é que se organiza as equipes? Né? Como as pessoas vão olhar para a empresa com o desejo de estar nela, fazer parte dela? Então, isso eu venho trabalhando há vários com valores muito fortes, valores que eu gosto, acredito, tenho investido em valores. E quando eu peguei o livro, comecei a folhear a primeira página, peraí, segunda, terceira, eu lembro que em 5 dias eu já tinha lido o livro, eu acordava mais cedo, e falei, o livro tem sentido. E eu não conhecia o Valdir, e não conhecia o Renato. Logo em seguida, eu já falei para o Walter, eu quero conhecer essas pessoas, quero saber quem são, porque eu sempre procuro pessoas que têm uma vivência, um conhecimento que eu não tive. E até entender o que eles fazem, como funcionava. Eu já fiz muitas perguntas, tanto para o Valdir, quanto para o Alamar, quanto para o Walter. Como é que funciona a empresa quando ela é muito grande? E como é que você encanta as pessoas que mal olham para você? Numa empresa pequena, você acha que é mais difícil, é mais fácil? E eu tenho aí sugado esses homens já faz algum tempo, e para mim foi um prazer enorme. Mas do livro, acho que a parte que mais me impactou é quando vocês contam daquela surpresa, né? O cliente de repente não espera e parece uma banda. Eu falo, nossa, como é que eu posso fazer alguma coisa semelhante que eu impacte o cliente numa forma positiva e que ele jamais esqueça? E o Walter, uma vez, fez um encontro meu com o Valdir e o Renato, ele marcou de uma forma que foi inesquecível, tanto é que eu brinco. Contar essa? Posso contar essa? Pode contar, senão eu fico falando demais. E aí você toma uma água. Então, foi assim, nós havíamos, então, convidado as pessoas e o Adão gostou muito do livro. Aí eu pensei, como é que faço? Eu tenho que juntar o Adão conheceu o Valdir e o Renato, e vamos criar aí um momento para que a gente tenha esse tempo. E ele fala pessoalmente a avaliação dele. E como ele é um diretor, é um empresário, aí ele vai dar um monte de ideias e insights. Aí, combinei com o Adão, nós temos o nosso lugar, né? São 2 confeitarias que a gente tem lá em Campinas, e a gente estava na padaria da Lagoa Taquara, tínhamos uma reunião, Valdir, Renato e eu, e aí eu marquei com o Adão, nós vamos começar às 9, chega às 10h30, e aí você senta próximo da gente, numa boa, né? Como qualquer cliente. E fica observando, olhando, e no momento, depois de uns 5 minutos, você se levanta, vai até a mesa e fala, você não é o Renato Alamar? Você não é o Valdir Bevilacqua? Puxa vida, eu vi um post aí na internet que vocês estão lançando um livro e me dá um autógrafo aí. Vocês imaginam a cara do Renato Alamar e do Valdir Bevilacqua. Então, no nosso trabalho, a gente sempre estava criando esses momentos mágicos, nós chamamos isso de momentos mágicos, né? Momentos com uma certa leveza, uma certa descontração, por que não dizer um pouco de brincadeira, mas com o objetivo de valorizar, de aumentar ainda mais o brilho e a chama das pessoas. Aí o Adão fez perfeito, foi lá e foi muito divertido. Bom, resumo da história. O Adão era para ficar meia hora lá, para dar umas dicas, né, passar suas ideias. O Adão chegou 10h30, saiu de lá quase 3 horas da tarde, almoçou com a gente, deu um monte de ideias, ajudou bastante. Depois lançamos o livro, o Adão tem sido um apoiador, a Vale do Brasil tem divulgado, o Adão comprou livros e presenteou seus líderes, seus gerentes, e tem sido um parceiraço, assim, divulgando a mensagem da Felicidade Limitada. Obrigado, Adão. Mas não pense, o objetivo, Walter, não, apesar de eu gostar muito de vocês, conhecer vocês pessoalmente, mas a ideia é que o livro vá nos ajudar, né? Um dos valores que a Varitus tem é crie diversão, um pouquinho de maluquice. Eu tenho 10 valores internos dentro da empresa
e esse valor cria a diversão e um pouquinho de maluquice. Eu tenho vários momentos aqui, como tem os desenvolvedores de software, eles têm o dia da toalha, não que eles venham trabalhar de toalha, não é bem isso, eles trazem uma toalha. Coisas do gênero. E também tem lá a festinha junina e tal, mas esse tipo, como a gente traz essa diversão, essa alegria para dentro da empresa, sem perder produtividade, sem perder resultados. Eu já tive coisas assim, dia de jogo de futebol, decisão, de repente eu chego aqui, um funcionário com a TV ligada. Né? Eu falo, nossa, não, mas nós estamos se divertindo. Mas peraí, aquele projeto, aquela entrega, não, nesse momento não pode. Né? Então, como criar esse equilíbrio, você precisa estabelecer uma cultura na empresa. Né? E esse é todo um trabalho contínuo. E ao ler o livro, teve muito significado para o Adão e estou trazendo isso para dentro da Avalos. Mas eu não penso em algo, não imagino que vocês inventaram algo novo, não. Mas vocês trouxeram no livro algo formatado, né? Porque eu lembro de ter lido, nós como empresários temos dificuldades, né? Eu lembro lá do vendedor que ia no cliente, mas ele não trabalhava, ficava enrolando, e depois não dava os resultados, e depois tem uma forma genial de resolver, que é o quê? Como você faz o link com a cultura da empresa. Eu estava até falando com o Valdir há pouco tempo sobre isso. Então, e realmente só fica na empresa aquelas pessoas que realmente entendem a cultura, e a cultura... e é isso que a gente quer. A empresa precisa de gente que esteja feliz, esteja produzindo, aquilo faz sentido, faz parte daquele degrauzinho, né, que ele tem que seguir. Então, o livro traz uma formatação de como você usa, como você aplica isso, entende e aplica dentro da empresa. Gostei demais, gente. Excelente, obrigado, Adão. E agora nós vamos passar ao ping-pong das perguntas. Temos vários assuntos, né, curiosidades para saber de Adão sobre esses 12 anos da Avalos. E aí os meninos, Valdir e Renato, e eu também, continuamos fazendo perguntas. Quem é o primeiro? Posso começar aqui, Valtinho? Vai lá, Lamar, você. Adão, se estamos falando de empresas que brilham, de pessoas que brilham, eu estou agora curioso como que um presidente de empresa, de uma grande empresa como a sua, encontrou tempo para escrever um livro também com tantas mensagens positivas. Conta para a gente agora a história do seu livro, né, que você está lançando, aliás, essa semana, né? Está lançando essa semana. Aqui em mãos não, eu tenho ali na outra sala, eu vou pegá-lo ali, mas o valor do tempo, né, Renata Lamar? Alamar, tem uma coisa muito importante, e nós temos trabalhado isso no logotipo da Avalos agora, o valor do tempo, como o tempo é valioso, né? E a gente tem filhos, eu tenho o João com 12 anos, eu tenho a empresa, sou sócio em outras empresas, sou rotariano. Eu terminei de escrever o livro do André, foi durante o ano rotário, que eu fui presidente, né? O Walter falou que foi diretor, no Rotary a gente chama de presidente, 18 e 19. Então, é um ano assim que a gente dedica muito tempo. E quando eu não faço nada que não tenha um planejamento. Então, quando eu decidi escrever esse livro junto com o André, foi uma época que o André ele queria arrumar um outro trabalho, né? O André tem a síndrome de Asperger, ele tem um transtorno que a gente chama de... É um pequeno autismo, é autismo. E ele já trabalha com os avós, ele fala, os avós estão ficando velhinhos, eu quero arrumar o meu trabalho. É aquela coisa, o sonho de todo pai, a independência do filho, né? Então, com isso, a gente compilou lá, começamos a escrever.
É um trabalho de muitos anos, viu, Renata? Não é um trabalho assim que você fala, não é como vocês assim que puseram toda a energia e tal. Não, isso foi dividido entre Rotary, entre a Veritas, entre as outras empresas, e o valor do tempo, né? Eu tenho um hábito de acordar às 5:30 da manhã, então 5:30 da manhã, lá é o momento de leitura, estudo, porque eu acredito muito que sempre a inovação depende da preparação, né? Apesar que eu estou falando com o mestre, né, Renato? Porque eu te considero aí um grande mestre, um grande executivo e eu fico muito feliz de contar isso para vocês, né? Mas, assim, mais imaginando o valor do tempo, organizar ali o tempo. O livro ficou na outra sala, eu não achei que vocês iam perguntar do meu livro, mas é uma honra. Você sabe que uma outra coisa que eu venho aprendendo com o tempo, né? Quando eu comecei a Veritas, Renato, eu acreditei que eu estava pronto para montar a minha empresa. Eu já tinha experiência do exterior, tinha estudado na Unicamp, na USP. Eu falei, nossa, agora já liderava gerente de tecnologia de uma média grande empresa. Eu falei, estou pronto. E eu tinha um produto, acreditava naquele mercado. Eu falei, Renato, eu vou ficar milionário com isso. Eu vim descobrir com o tempo que eu sabia muito pouco, que eu conhecia muito bem tecnologia, conhecia muito bem liderar equipe, mas falta 1 milhão de outras coisas que o empresário precisa entender, né? Que é conhecer o marketing, conhecer pessoas, como é que recursos humanos, como é que se trabalha bem a parte financeira. E logo já pedi ajuda da incubadora de empresas, e lá foi desenvolvendo Adão, mas praticamente o meu patrimônio foi todo, assim, todo na empresa, é aquele sonho, a gente acredita. Eu tenho histórias assim, Alamar, que eu não tinha dinheiro para colocar combustível no carro, para visitar o cliente, né? Mamãe e papai emprestou um dinheirinho lá, eu fui lá para fechar o negócio, e o cliente, você acredita que o cliente, Alamar, ele falou para mim que ele tinha achado lá um concorrente que ia dar de graça o produto para ele. E eu vim embora. É um cliente grande, uma empresa referência. Não vou falar o nome dela. Eu tenho boas histórias assim. Eu vim embora muito triste, né? Eu vim embora praticamente chorando, triste. Hoje ele é um grande cliente meu, sabe? Apaixonado pela Vaza, apaixonado pelos nossos produtos. E, na realidade, foi uma fase ali que o técnico, né, lembrando do André, né? O técnico que estava ali, ele achou imagina uma grande corporação, ele não pode brincar com projetos de missão crítica, né? E lá ele tentou uma determinada alternativa, não deu certo, depois chamou a gente e é um grande cliente nosso hoje. Parabéns. Ele gosta do nosso produto, gosta da nossa empresa e muito legal, viu? Assim, conciliar todo o tempo para escrever o livro também é aquilo que eu te falei, Renato, respondendo, eu acho que eu fui até mais longe, mas é sempre uma organização de tempo, né? Temos que cuidar. Hoje eu estou entendendo o meu papel. Antes, a Vates eu tive um papel que eu fui técnico, depois eu tive um papel que eu fui recursos humanos, depois eu tive um papel que eu fui lá relacionamento, e agora eu estou num outro papel, né? Estou no papel de construir times, construir equipes, construir reputação da empresa, cuidar dos meus clientes, né? Cuidar dos processos, né? Então a Vates já tem ISO 9001, está tirando a 27000, né? Então sempre organizar bem o tempo e muito focado, viu? Os livros, geralmente, a gente escrevia de final de semana, junto com o André. Durante os insights, Alamar, acontecia sempre durante a caminhada de manhã. Esqueci de falar para vocês,
mas das 6 às 7, antes deste momento, né, que agora estamos mais confinados, a gente sempre, das 6 às 7, a gente caminhava. E era um momento, assim, o André tem uma coisa mágica, né? Ele pergunta, eu falo assim, André, eu quero ter uma empresa muito grande. Ele pergunta lá, como é que tá a Silvia? Ela tá bem? Como é que tá aí eu falo assim, nossa, mas hoje eu tenho que falar com um cliente, eu tenho um produto para oferecer para ele. Ele fala, que horas que você vai ligar para ele? É assim. Então, se você fala do futuro, ele te traz para o presente com uma ação. Você fala do passado, ele te traz para o presente com uma ação. E assim, é questão de organização e foi uma honra escrever esse livro. E também não posso deixar de pessoas especiais me ajudaram aí nessa construção, na melhoria. Muito legal. E parabéns. É um livro só antes de passar para o Valdir, Walter, é um livro que todo empresário deveria ler, todo líder precisa ler. Você traz valores extraordinários. Parabéns, Adão. Parabéns. Depois dessa eu vou pegar. Está aqui na sala ao lado enquanto vocês estão. Eu vou pegar rapidinho. Isso, pega ali. Enquanto isso, a gente poderia perguntar para o Valdir. Ô, Valdir. Já chegou, não vai dar nem tempo de eu perguntar para o Valdir. É muito lindo. É o que você falou mesmo, além dos limites, além dos limites da liderança, sabe? Eu diria isso. É extraordinário. Renato, o que você está me dizendo tem pais que têm filhos com certa dificuldade. Não só deficiente, mas tem filho mais rebelde, outro é muito parado. E o André me ensinou coisas assim, coisas de organização, coisas de compromisso. Compromisso é compromisso. E é assim... E agradeço, Renato, você ter falado que esse livro, ele foi feito mesmo. Eu queria fazer um livro diferente, sabe? Eu queria fazer um livro, quando eu conversava com o André tem, as conversas dele são muito curtas, né? Ele foi um diretor do livro. E ele falou, olha, pai, eu quero escrever sobre responsabilidade, eu quero escrever sobre trabalho em equipe. Logo que nós começamos a conversar, eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar a história de um menino falando dessas coisas? Mas, de fato, foi o que nós vivemos dia a dia. Né? Nossa, e começamos a lembrar. Foi muito legal. Eu tive o privilégio de ser produtor editorial do livro, né? A Adão me convidou, me deu essa oportunidade e foi meu primeiro livro, né, com produção editorial. E eu me lembro que eu fiz uma reunião com o Adão, né, para levantar o briefing do cliente, a expectativa, os requisitos do cliente. E aí conversamos bastante, e o Adão fez um, e o André fez outro. O Adão disse, eu quero um livro que seja gostoso e fácil de ler. Não pode ser um livro grande, porque as pessoas é para todo mundo. Tem que ser um livro gostoso de ler. E o livro ficou maravilhoso e bem agradável, nada pesado, bem suave, bem leve. E o André disse assim, eu quero que tenha capa verde. Máximo. Só que isso eu vim saber depois, né? E a capa está verde, bonita. Verde. Uma foto belíssima dos dois caminhando. Então, é um livro que, sem dúvida, é um dos melhores livros que você vai ler nesse 2020 de tantas oportunidades. Além dos limites, é uma das muitas oportunidades que esse 2020 tem para nós. Vamos lá. Vou botar o Adão na parede. Agora vocês estão fazendo só pergunta fácil para o Adão. Só para ele cortar e fazer ponto. Depois ele vai falar mais comigo, mas tudo bem, né? Não, brincadeira, né, Adão? A gente falava um pouquinho antes, Adão, sobre cultura, né? A importância da cultura nas empresas. Até a gente teve hoje um bate-papo de manhã falando sobre aquela questão da abundância e da escassez, né? E eu acho que as coisas se alinham
quando a gente está falando de um ambiente desse, em que se valoriza as pessoas, se valorizam os valores, são focados nas pessoas, não é para todo mundo, não é para todo empresário que isso faz sentido. E eu enxergo em você que você, quando você fala, né, olha, eu li o livro em uma semana, assim, tudo aquilo para mim fez sentido, que legal. E o seu livro, ele fala e ele tá em sintonia com tudo que a gente está falando aqui, o que é bonito. Então, assim, você tem hoje a tua visão, eu enxergo isso dentro da Varitus, essa cultura voltada realmente à valorização das pessoas, né, o foco no cliente. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: como que você consegue passar isso, né, para toda a sua organização? Como é que você faz com que todos os teus funcionários, desde que se entrar um cara amanhã no teu processo de seleção, ou num cara que está aí há 5 anos, ou num cara que já está aí com você há mais tempo, como é que você passa esses valores para garantir que se um dia você for lá morar em Miami, lá no teu iate lá, né, a coisa vai se perpetuar? Bom, é uma excelente pergunta, Valdir. Eu tenho uma preocupação tão grande com isso. Hoje nós temos o RH, para nós é estratégico. Nós temos uma pessoa formidável, né, a Ida Fernandes, que cuida, eu falo que ela tem a responsabilidade de cuidar das pessoas. No passado, Valdir, não pense que foi só flores, né? O funcionário não ia bem, eu trocava muito colaborador. Mas tem uma coisa assim que eu faço hoje com muito carinho. Logo que o colaborador chega, nós temos aqui uma integração muito forte e também eu pessoalmente falo dos valores da empresa para ele, né? O que eu espero dele. Tanto é que Varitus é Value, Answer, Royalty, Us, né? É valor, resposta e retorno de investimento com tecnologia de informação nossa. Então, para trabalhar conosco, precisa ser uma pessoa que entrega valor, que recebe valor. E não só para o cliente, né? Para o parceiro do lado, para o estagiário, para o líder. Então, essa disseminação da cultura. E, Valdir, você já teve em grandes empresas, todos vocês já tiveram. Nós encontramos pessoas muito diferentes, né? São pessoas mais dóceis, outras pessoas mais aceitam melhor, outras não, mas elas vão conhecendo, vão entendendo, aquilo vai criando uma sinergia, e aí tanto os clientes quanto as pessoas, elas se apaixonam por aquilo, né? Aquilo faz sentido para elas, né? E muitas vezes a gente tem um ambiente melhor na empresa do que na casa das pessoas, lá dos colaboradores. E é isso que nós temos que fazer, né? Estabelecer modelo de confiança, modelo de compromisso. É tão gostoso a gente chegar num lugar onde os compromissos são cumpridos, né? Onde o que se promete acontece, a pessoa é respeitada lá com a sua limitação, é respeitada lá a pessoa brilha demais, o pessoal legal, essa pessoa leva a gente para frente, aquela outra pessoa tem uma limitação, mas ela é importante naquela função, ela também brilha lá do jeitinho dela. Então, estabelecer valor, Valdir, vai desde o começo que a pessoa põe o pezinho dentro da empresa, né, que a gente chama lá da integração, e não pensa que é simples, não, trabalhar numa empresa como a Varitus, porque a exigência também é grande, né? A pessoa ela tem que se preparar, ela tem que entregar resultado, nós temos avaliação de desempenho, então ela é cobrada por aquilo, e muitas vezes não fica dodóizinho, mas por isso que tem um RH, para sentar lá, conversar, ajudar a pessoa, né? No que ela precisa dentro da empresa, ou no que ela precisa fora da empresa, o que é possível. Então, assim, a preocupação com as pessoas é grande, não só as pessoas dentro da Varitus, como nós temos projetos sociais maravilhosos, assim,
um jovem carente vai lá para o mercado de trabalho, aumenta em 30% a renda familiar, sabe? Então, tem umas coisas... A preocupação com o ser humano, a Veritas tem essa preocupação, investe nisso, porque ela quer ser uma empresa grande, né? Empresa grande é construída por pessoas. Não é Obrigado. Só reforçando assim, um último comentário, eu passar para o nosso âncora aí, o Quintana, mas assim, eu vou não existe... Fala, Valtinho. Não, você. O que eu ia comentar assim, Adão, não existe cultura que começa de baixo. Assim, toda cultura vem da liderança e assim, então só tem que dar os parabéns para você, porque a cultura nasce na liderança que tem que montar, nutrir e manter. Né? É que nem uma plantinha lá, você não vai jogar num dia só, você vai ter que todo dia dar uma pingadinha lá, porque senão a planta morre. Então, parabéns aí. Vai, Quintana! A gente tem que combinar as piscadas, igual no Zap, né? Duas piscadas, passa a palavra para o outro. Adão, eu gostei muito da sua explicação breve aí sobre como construir essa cultura. O livro Felicidade Limitada, ele trata exatamente sobre isso. E o livro conta duas histórias, né? Que nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos, e já faz 30 anos, e eram duas unidades de negócio com resultados muito pequenos, né? E marcas assim não era conhecida no mercado. Mas depois de 3 anos com essa cultura de valor que você tanto falou, gostei de 4 palavrinhas que você falou, que eu vou aqui dar um reforço, um estresse, né? Então, uma cultura de valores que valoriza pessoas, né? Então, ela cria essa mágica, essa energia, esse entusiasmo. E a palavra segredo, meta, é paixão. Então, como tornar o trabalho, né, o projeto, a meta, como tornar a causa, transformar o trabalho numa causa que apaixone as pessoas, que apaixone colaboradores, fornecedores e até pessoas externas amam tanto aquilo que ajudam, né? Então, isso não é fácil, como você bem falou, né? É um trabalho, dá trabalho, não tem pacote, não tem receita mágica e tem que ser feita todo dia, mas é valores, né, que geram confiança, credibilidade e se as pessoas são tratadas com respeito, elas também respeitam. E eu gosto muito dessa palavra, não é nem um pouco corporativa, parece que não tem nada a ver com negócios, mas no fundo de tudo, Felicidade Limitada é amor ao trabalho, amor ao que a gente faz. Então você ama tanto estar ali com aquela equipe, com aquela chefia, servindo, visitando clientes, é tão diferente, tão especial, que merece o meu 150% todos os dias e até de vez em quando um tempinho extra, né? Então, o que nós vivenciamos e contamos no livro Felicidade Limitada são como é que isso aconteceu. E você agora falou muito bem sobre isso, né? Então, valores que geram uma relação de confiança, que criam uma paixão, e isso é tão forte que, né, transborda e as pessoas notam. E todo mundo quer ir lá trabalhar, né? E aí a receita é sucesso, consistência, e ao longo do tempo o sucesso acontece. Alamar, mais alguma pergunta? Se você não fizer, eu faço. Alamar? Está mudo. Eu desativei aqui. Eu tenho um monte de perguntas. Eu queria que ele falasse sobre a liderança, mas antes de eu perguntar, pergunta a você, Quintana. Você tem aí Adão, então você está fazendo 12 anos, né? A empresa, a sua equipe maravilhosa, Aida Fernandes, Silvia Andrade, Marcelo Vomer, Valdir, tantas pessoas brilhantes estão completando 12 anos. E hoje o dia começou com uma reunião virtual diferente, um café super especial, e nós tivemos o privilégio e a oportunidade de participar falando sobre os próximos anos, né? Mas isso é atípico, porque nós estamos num momento, né, de mundo que é extremamente adverso, extremamente difícil, e todo dia a gente é bombardeado pelas notícias, né, de perdas, de dor, de coisas tão assim que nos abalam.
Então, a minha pergunta agora é para a gente refletir sobre isso, né? Como superar, enfrentar e vencer, apesar de momentos tão adversos? Então, a minha pergunta é assim, ó, quais são os desafios desse tempo que você está vivendo, quais são os aprendizados e quais são as oportunidades que você vê? Então, nesse momento de adversidade tão grande, então, quais são, né, os desafios, os aprendizados e as oportunidades? Bom, eu gosto de usar uma expressão, Walter, que eu sempre digo que o mar e o vento não controlamos. Agora, o barquinho nosso, a nossa tripulação é nossa responsabilidade, tá? Desafios são inúmeros, mas eu acredito que para o empresário, aqui falando do empresário, o empresário ele vê um desafio, analisa as potencialidades ou o que está acontecendo e toma uma decisão. E essa decisão, claro, baseado lá nos seus valores, em princípios, e é para lá que você vai conduzir a sua equipe. E não pense que a equipe muitas vezes concorda com você, né? Mas a responsabilidade é sua, né? Você é o comandante do barco. Eu falo, gente, o movimento é esse, eu percebo isso e nós vamos tomar essa direção, né? Reúne todo mundo, explica o porquê, mas é normal que os marujos tenham medo, né? O mar está revolto, o vento está bravo. É melhor você ficar quietinho lá no canto, né? Ancora, amarra o navio lá no canto, mas isso eu nunca, talvez quando for o momento de sair da empresa, eu saia da empresa, mas eu não deixe que quem ficar no comando deixe o barco lá no cantinho ancorado. Não. Tem um caminho, tem um lugar, então acho que são valores que têm que ser prezados. Por exemplo, que a coragem. A coragem, o empreendedor tem que ser muito corajoso, porque pode ser que ele vá para um lugar, ele faz todos os estudos, imagina lá o que vai acontecer, faz aquele investimento. Nesses 12 anos, todos os anos nós crescemos, todos os anos. E nesse ano também a gente fez um propósito de crescimento, né? Então, imagina a equipe comercial. Como? Mas nós vamos conseguir vender? Nós estamos vendendo durante esse período. Não é igual era, mas estamos vendendo. Temos oportunidades com grandes companhias nesse momento. Stone, Renner, CIA, estão tudo aqui na carteira com projetos nesse momento, né? Então, isso e também outros clientes menores, mas também de igual valor para nós, estão acontecendo. Nós não diminuímos carga horária de nenhum colaborador, não diminuímos, não criamos nenhuma pressão extraordinária. Na realidade, temos as metas, temos que chegar até elas, preciso que as equipes se reorganizem, porque nós, como gestores, não estamos todo dia lá no dia a dia, nós precisamos que o pessoal do dia a dia traga. Então, acho que o maior desafio é o quê? É conseguir olhar para o cenário, fazer uma interpretação dele e ação. Ah lá, exatamente, é um momento. E eu até usei uma expressão com o meu pessoal, falei, gente, os seus colaboradores vão lembrar do seu líder nessa crise. Que tipo de líder vocês vão ser? Né? O que esconde ou o que vocês levantam? Nossa, mas nós podemos morrer. Sim, a empresa pode morrer, as pessoas podem morrer, mas como é que a gente vai vencer essa etapa? Né? Como é que nós vamos lutar? De repente a gente ancora o barquinho aqui e todo mundo morre também. Então, como é que a gente vai organizar os desafios? Então, um deles é coragem, organização. Eu gostei bastante que quando começou esse novo desafio, e todos tivemos que repensar, reorganizar e tal, e você, provavelmente fruto dessa reunião, você colocou um lema que usou
tem usado aí por um bom tempo, escreveu um artigo sobre isso, que é qual é mesmo? Enfrentar. Enfrentar, combater e vencer. Então, ficou bem claro. Então, Adão já, e também fala a respeito do que o Valdir perguntou ali atrás, né? Como é que você cria a cultura? Então, a liderança sempre tem esse poder, especialmente nos momentos desafiadores, de colocar uma posição e de ser a voz, de ser a luz, de ser o caminho, que confia. O medo vai diminuir, o medo vai deixar todo mundo preocupado, tenso, mas a confiança aumenta o vigor, a energia. E aí Adão colocou o máximo, enfrentar, combater e vencer. Não tem outra alternativa. Não tem caminho, não tem resposta. Encontra a solução, né? Enfrentar, combater e vencer. Vamos sair, perderemos uma coisa, mas cresceremos, superaremos e chegaremos lá na frente muito mais fortes. Exatamente. E as oportunidades? Onde estão as oportunidades? As oportunidades estão aí, todas. Eu falo que as pessoas não... O mundo, ele nunca para, né? Existe uma sequência. E nós somos, como empresários, a gente tem que conseguir observar onde estão essas oportunidades. Elas serão mais escassas, os desafios serão maiores para chegar, né? Mas a internet, a tecnologia nos ajudou abruptamente, assim, eu tenho feito tantas reuniões virtuais e muitas numa frequência grande e, bom, é mais um momento, né? O Valdir até mostrou, né, a liderança situacional. É a situação, é um momento eu acredito que o empresário ele tem que ter a coragem de mostrar um caminho, defender aquele caminho e vamos para lá. Os marujos com certeza têm medo, né? Vocês viveram isso, as pessoas têm medo. Olha, entrou um novo diretor na empresa, as pessoas ficam com medo. Olha, o governo mudou uma situação, nossa, vai mudar a nossa empresa. As pessoas ficam com medo. Agora, como líderes, não pode ser diferente, temos que apontar caminhos. Nós tememos o desconhecido, tudo que é desconhecido, não sabemos do caminho, então nós temos a reação natural e às vezes útil, né? Mas do medo. E permanecer no medo não é um bom estado de construção, de criar futuro. E aí eu gosto da cultura, né? Que a liderança, que é como um farol, naquela escuridão, naquele nevoeiro, ela traz uma luz e diz, é para lá que nós vamos. O Alamar, que gosta desse assunto, o Alamar, nosso brilhante maestro, sempre também tinha essa postura, esse estilo, né? Especialmente nas horas dos perrengues, das dificuldades maiores, era vamos, e a gente não sabe como, mas a gente vai encontrar. Você disse lá atrás, na sua fala, sobre ter ideias enquanto caminha. A mente é assim, a gente pensa e pressiona a mente para ter ideias, mas naquele momento ela fica meio improdutiva, não surge nada. Mas daqui a pouco, relaxa, a mente funciona assim. Então, dê o comando, descanse, e no banho, jogando xadrez, ouvindo música, assistindo um filme, fazendo a sobrancelha. Opa! Fazendo a sobrancelha ou caminhando com o filho, pensando em mais um capítulo para escrever um livro, vem a grande ideia. Nós devemos amar mudanças e devemos amar ser descobridores de novos caminhos e ideias. Perguntas, meninos? Vou falar aqui. Eu estou dando uns spoilers aqui, ó, do livro, que o Adão leu mesmo o livro, né? Que ele falou, que a gente fala no nosso livro sobre estilos de liderança, né, Adão? E você comentou do estilo situacional, que é a liderança em que o líder consegue enxergar a situação, o ambiente, consegue olhar para o nível de desenvolvimento da sua equipe e para o tamanho do problema. Esse é o líder do futuro, né? Ele consegue enxergar as três coisas e tomar a decisão correta. Às vezes a decisão correta é mais dura,
às vezes é mais branda, mas é a decisão correta, né? Então, não tem uma única decisão, né? Não existe um único caminho para todos os momentos, né? E, Valdir, você falou uma coisa importante, né? 12 anos, tem muitas histórias, sabe? De como empresa, e faz muito sentido. Falando um pouquinho de felicidade, uma história dessa, eu tenho um cliente hoje, maravilhoso, uma multinacional, não vou citar o nome que eu não pedi autorização para contar essa história dele, mas eu lembro que eu fui fazer a venda para ele e ele falou assim, você é uma empresa muito pequena, a gente só compra de grandes, né? Não vou comprar de você que é pequena. A equipe de faturamento, a equipe técnica, todo mundo aprovou o meu produto. E ele comprou de uma outra grande multinacional. Passaram-se 2 anos para 3 anos, ele voltou e na época ele disse, olha, eu não posso comprar de você, seu produto é melhor, mas eu não posso comprar de você porque a sua empresa é muito pequena. E se der algum problema, eu vou perder meu emprego. Ele foi muito honesto comigo, porque a gente acaba tendo um relacionamento bom com os clientes. E passou 3 anos, ele voltou, a equipe acho que bombardeou ele lá, né? Falou, nossa, o produto da Varix. Tanto é que eles consideraram o produto da Varix como o melhor produto de documentos inteligentes do mercado. É uma multinacional. E então, graças à minha equipe, né? Eu tenho uma equipe muito qualificada, um pessoal muito bom que cuida disso. E eu lembro que ele me chamou numa reunião, aí foi lá na companhia, ele veio visitar a empresa, né? Viu aqui o nosso espaço, olhou aqui os colaboradores, olhando a gente pequeno, né? Perto daquele monstro, que ele é uma grande empresa. E eu lembro que ele me chamou numa salinha, durante a reunião, ele me chamou numa salinha do lado, lá ele falou assim, Adão, eu vou comprar o seu produto. Mas se der qualquer problema, eu vou perder meu emprego. Onde eu estiver, eu vou lá e te mato, cara. Vou matar. E aí eu falei para ele assim, eu falei assim, olha, não vamos parar de perder tempo, cara, que faz 3 anos que eu estou atrás desse contrato. Eu vim um monte de vezes aqui. Fechou o contrato, cliente nosso até hoje, um dos melhores clientes, apaixonado pela empresa, apaixonado por nós. Deu depoimento hoje de manhã, e depois eu brinquei com ele, eu falei, eu posso falar aquela situação? Você acha? Foi uma brincadeira. Eu lembro pela sua expressão que foi uma brincadeira muito forte. Estava afiando o facão. É isso que acontece com as empresas. Adão deu mais um gancho para eu falar do forte pilar do livro e da felicidade limitada, né? Então, são 2 grandes desafios. O primeiro é criar um ambiente interno extremamente positivo, extremamente valioso, extremamente motivador, que as pessoas gostam, se sintam bem e queiram voltar todo dia. E o segundo grande pilar é crie paixão nos clientes, conquiste, surpreenda, encante, conquiste, fidelize. Faça alguma coisa que você deixa de ser um fornecedor para ser um amigo do seu fornecedor, do seu cliente. Então, tem como gerar paixão no cliente? O cliente ama tanto o seu produto, o relacionamento, o atendimento, que fala com alegria, que recomenda. Essa é a melhor venda, não é a propaganda do outdoor, não é a propaganda do artigo, do anúncio na revista, não é nada. É um cliente que é satisfeito, valoriza e ama a sua marca, a sua empresa, o seu produto. Eu vi isso no livro, eu não lembro qual dos 3 comentou isso, mas você ia no cliente e perguntava para ele como é que eu resolvo o seu problema, né? E de repente o problema dele não está dentro do nosso escopo, né? Mas como é que eu ajudo você a resolver o seu problema? E já adotei isso aí, viu, gente? Quando eu estou no meu cliente, lá estou numa reunião, o que dói? Como é que eu posso te ajudar? E muitas vezes eu tenho conectado clientes, os clientes me ligam hoje com oportunidades. Olha, eu estou com uma oportunidade aqui, você sabe quem pode me ajudar? Aonde que eu encontro? Então, estabeleceu-se lá uma relação de confiança, E realmente, né, a melhor coisa que tem é a gente conseguir encontrar pessoas de valores nobres
e poder conviver com essas pessoas, ajudar essas pessoas, né? Porque aí todo mundo tem sucesso. É muito gostoso. Adão, posso fazer uma pergunta, meninos? Então, Adão, já estamos caminhando para mais 10 minutos de bate-papo, né? Porque as pessoas hoje estão com valor ao tempo e a gente, né, tem essa expectativa de que seja super interessante, mas também a gente não fica aqui 2 horas conversando. E a pergunta agora é assim, né? E aí, o que a Valitus faz? Quais são os produtos e as soluções? São duas, é uma pergunta com 2 tempos, tá? Então, você comentar qual é a sua, né, qual é o portfólio, o menu de soluções da Valitus Brasil, como esse mercado você vê a tendência de futuro e a sua visão de futuro. Na verdade, são 3 partes, né? Então, seu menu de soluções inovadoras válidos, como você vê isso para os próximos 5 anos de tendência nesse mercado, as necessidades do cliente e a sua visão de futuro para a VB, Valitus Brasil. Tá. Bom, a Varitus é uma empresa de documentos eletrônicos. Nós gostamos aqui de chamar a Varitus de documentos fiscais inteligentes. A Varitus ela emite qualquer documento eletrônico com assinatura digital, ou captura esses documentos na Secretaria de Fazenda Federal, estadual. Então, a ideia é que consigamos ajudar os nossos clientes a emitir documentos de forma muito rápida. Calcular os tributos em qualquer lugar do país. Então, tudo que é problema, que os grandes ERPs, principalmente software de fora do nosso país, eles vêm para cá e é uma dificuldade enorme. Com a Varitus é muito simples. Me dá cliente, produto com andar de valor, eu emito NFE, CTE, nota de serviço, a NFSE, MDFE. E aqui, quando o cliente é pequenininho, a gente tem um lema: emita seu documento em 5 cliques. Tem que facilitar, colocar inteligência, facilitar. Então, a gente tem um rol de produtos. Agora também a gente tem um produto legal que chama Canhoto Fácil, onde você digitaliza lá o recibo de entrega, não precisa mais você trazer papel de volta, trazer recibo, que gera custos. E o que eu acredito para os próximos 5 anos, não só para a Varitus, como para qualquer empresa: preparação, inovação e trabalho. Preparação, inovação e trabalho. Falando de produtos. Falando de empresas, pessoas, processos, custos e tecnologia. Empresa. E produto é aquilo que eu falei para vocês. Temos lá que cuidar da preparação do pessoal, minha também, inovação e ação. Não tem muito o que fazer. E os 5 anos? 5 anos, a empresa só existe se for inovadora, não tem como ser diferente. Então, a Varitus, ela tem exigência de inovação dos seus colaboradores. Os colaboradores estão aqui, cada área lá tem um nível de inovação que precisa trazer da área, e justamente para construir esse futuro, né? E às vezes os colaboradores, mas como eu vou fazer uma inovação? Então ele tem a responsabilidade de entender o que ele está fazendo e trazer uma melhoria. E não é simples de fazer. A gente sabe que tem lá o seu grau de comprometimento, de exigência ali do pessoal. Meninos, penúltima pergunta. Parabéns, Adão. Que visão, que visão. Um empresário que esteja ouvindo essa gravação, né? Qual é a sua mensagem para eles? Não importa a empresa, o que você tem para falar no pé do ouvido do empresário? Bom, eu tenho o prazer de tomar café com muitos empresários, né? E também sempre que algum está reclamando de alguma situação, eu sempre falo para eles: o concorrente é uma bênção, o governo é uma bênção, o mercado é uma bênção. É esse mundo que você navega, né? Do contrário, a gente estaria vivendo num mundo totalmente regulamentados por monopólios, oligopólios.
Então, se alguém deseja ser empresário, ele tem que trabalhar bem o crescimento interior dele. Ele tem que crescer, ele tem que desenvolver lá modelos para que ele tenha coragem de enfrentar situações, porque enfrentamos situações muito adversas, mas também é muito prazeroso. É prazeroso não pelo resultado, né, mas pela caminhada. Eu tenho uma leitura, Lamarino, um pouco mais longe. Eu tenho uma leitura que, independente de fé, independente de situação, eu falo o seguinte: tem uma época, um dia que a gente vai ter que deixar isso aqui. Deixar o planeta, deixar nossa comunidade, deixar nossa empresa. E quando a gente deixar isso aqui, vai ser como? Como é que as pessoas vão se lembrar de nós? Como alguém que só utilizou do recurso ou alguém que ajudou a desenvolver o que o Valdir chamou de abundância e escassez, né? Então, eu gostaria de estar naquele time que deixou alguma coisa, que deixou um legado, que deixou uma história. E isso, a gente começa a organizar a nossa vida de tal forma que ela faça sentido com o que a gente acredita, né? Eu vou investir meu tempo aonde? Na comunidade, vou investir o tempo nos filhos. Aliás, que existe tempo para tudo, né? Tem tempo que é dos filhos, tem tempo que é da comunidade, tem tempo que é da empresa, e tem fases também. E tem que lembrar que o empresário também tem fase, os colaboradores têm fase. E gerenciar todo esse arcabouço de coisas me causa hoje muita alegria, muito prazer, me causa, vou falar, eu tenho frustrações. Eu acho que na vida a gente tem frustrações com muitas coisas, né? E a empresa, qualquer coisa que exija desafio, que leve ao novo, você vai ter algum nível de frustração, mas o que ele traz de alegria, o que ele traz de crescimento como ser humano é algo... tem que viver isso. Eu gostaria, assim, para fechar, eu gostaria que todo ser humano um dia fosse um empresário, um empreendedor, alguém que cuidasse de pessoas, sabe? Alguém que cuidasse, porque às vezes eu acho que eu tive essa fase, sabe? Do mais egoísta, de você achar que o mundo é só você, que tudo tem que... Não, o mundo, você é um pedacinho no universo, e esse universo funcionando, você tem benefícios se esse universo funciona. E aí você age nesse universo, talvez deixando algo melhor, não só usufruindo. Tá? Parabéns. Espero que eu tenha respondido. Sensacional, que visão bacana, parabéns. Vamos para o encerramento. Valdir, palavras de encerramento. É muito lindo assim, Adão. Você tem material que você está falando aí, você já pode escrever o seu segundo livro, tá? Porque é lindo assim. Eu lembro que você está comentando, me fez lembrar uma frase que o meu pai me disse quando eu estava começando saindo da faculdade. Ele falou assim: se você quiser ter sucesso na vida, você tem que entrar numa empresa, qualquer empresa que for, pensando que você é o dono da empresa. Então ele olhou, né? Se você for o dono da empresa, tiver um papelzinho no chão, o que você faria? Né? Você vê uma coisa errada, como é que você agiria? Você vê... Enfim, é um mantra complexo assim, né? Que a gente, como você diz, quando você se coloca você quer que todo mundo tenha um pouquinho disso, exatamente eu consigo perceber aonde você quer chegar. Você está de parabéns, assim, né? Eu acho que, como acho que o Walter sempre comenta, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Então, assim, você vai chegar onde a Váritos quiser chegar. Então, sonha grande, porque o sonho grande associado a ações, né? Só sonhar não adianta, tem que sonhar e tem que botar isso para acontecer, vai levar você para lugares ainda melhores. Sempre o melhor está por vir. Parabéns aí. Obrigado, Valdir. E sabe que o Felicidade Ilimitada, ele me deu um norte, né? Um brilho na onde eu estava trabalhando, né? Vocês também chegaram no momento certo, chegaram no momento que é o foco
da Vários aqui, né? Energizar pessoas, entender que eu faço parte de um sistema, né? De um processo e que eu dependo muito que as pessoas estejam bem e me ajudando. Maestro Lamar, consideração final. Eu aplaudo de pé o que eu acabei de ouvir. Uma grande lição, Adão. Parabéns. Pessoas que brilham, empresas que brilham. Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, o comentário final é que eu estive o tempo todo fazendo assim e assim, mas especialmente assim. É um gesto que tenho aprendido recentemente com o André Lopes, filho do Adão Lopes, e como o Adão compartilhou conosco, ele tem a síndrome de Asperger, e é uma pessoa fantástica, um menino brilhante, né? E eu faço assim porque eu vi o Adão fazer assim. E ele faz isso desde pequeno. E isso mostra para a gente que, queiramos ou não, nós estamos a todo momento influenciando o ambiente e as pessoas ao nosso redor. E todo dia a gente escolhe quem a gente vai observar, quem a gente vai usar como fonte de inspiração para a nossa vida, para o nosso futuro. A gente geralmente quer resultado de sucesso com pouco esforço, mas não existe. O resultado de sucesso vem com trabalho, e um trabalho prazeroso, o trabalho de caminhar, aprender, crescer, conquistar e se sentir fantástico. Minha avó costumava dizer, fácil vem, fácil vai. Aquilo que é fácil, não há valor, não há nobreza, não há grandeza. Então, nós temos aprendido, né, de que o caminhar, a jornada, tem muito mais felicidade do que o pódio e o topo da montanha que a gente chegou, tá bom? Bom, nós estivemos hoje conversando com esse fantástico empresário, diretor, CEO, pai, inspirado e profissional que nos inspira e nos ajuda bastante. Conversamos com Adão Lopes, diretor da Vários Brasil, que hoje está completando 12 anos de sucesso. E hoje a reunião foi para conversar sobre os próximos 8 anos para chegar com 20 anos de sucesso da Vários Brasil. Nós somos os autores do livro Felicidade Ilimitada, e a nossa proposta, sonho e propósito é de que nós precisamos trabalhar por mais profissionais realizados e felizes, por mais equipes brilhantes e inovadoras, e por mais empresas de resultados sustentáveis, prósperas, abundantes e também cheias de felicidade ilimitada, né? Foi o nosso primeiro bate-papo, conversa, empresas que brilham, fique ligado. Mais para frente, mais diretores e pessoas interessantíssimas para a gente conversar e compartilhar. E para encerrar, o nosso bordão, o nosso lema, tema, a gente sempre termina com um grito de vitória, que é nunca perca a chama. E eu conto 1, 2, 3, e a gente levanta os braços e fala junto. 1, 2, 3, nunca perca a chama. Vamos começar? 1, 2, 3. Nunca perca a chama! Nota 4 para o ensaio. Vamos ao... Já está treinado. 1, 2, 3. Nunca perca a chama! Sucesso para vocês. Um final de dia fantástico, cheio de felicidade ilimitada para você. Um grande abraço. Obrigado, Adão Lopes. Obrigado, Valdir Bevilacqua. Obrigado, Renato Lamar. Sucesso!